Boa tarde, galera. Prof aqui de novo com mais uma aula de história. Agora nós estamos falando sobre Brasil, um país de muitos caminhos, tá? Unidade 4 da nossa apostila número 2, tá? Vamos iniciar falando um pouquinho sobre o início da criação de gado e a expansão do território, né? A gente estudou anteriormente que os portugueses eles se estabeleceram no litoral brasileiro para facilitar as suas desembarcações, né? E para poder, né, fazer aquela entrada e retirada de mercadorias, como a extração do pau-brasil, tá? Com o desenvolvimento de novas atividades comerciais, como o plantio da cana-de-açúcar, foram surgindo vilas, onde diversas pessoas passaram a morar, inclusive os portugueses, tá? Em Portugal, no ano de 1530, foi organizada uma expedição para explorar as riquezas encontradas nas terras brasileiras, que foi liderado pelo português Martim Afonso de Souza. Aqui eles já começaram a explorar cada vez mais as nossas terras, né? Lá em 1530. Olha lá. Claro que é uma imagem, né, demonstrativa ali, mostrando a vila de São Vicente, olha lá. Ao chegar a essas terras, os portugueses estabeleceram em locais próximos ao litoral, sempre próximo ao litoral, porque facilitavam para eles, né? Em 1532, foi fundada então a primeira vila. O nome dela era São Vicente, que era na região encontrada no atual estado de São Paulo, tá? Então, por isso São Vicente. Olha aqui, ó. Ela foi fundada em 1532 por Martim Afonso, né, de Souza. E está localizado ó, bem próximo ao Portos de Santos, que existe até hoje, né? Esse porto. Em outras regiões também surgiram vilas, como Olinda, em Pernambuco, no ano de 1535, e Salvador, na Bahia, em 1549. Salvador se tornou, bem importante aqui, ó, se tornou a primeira capital do Brasil, tá? A primeira capital do Brasil foi Salvador. Em diversos locais ocupados, mesmo distantes uns dos outros, plantava-se a cana-de-açúcar para a produção do quê? Do próprio açúcar, né? Que era enviado para a Europa, tá? Aqui nós temos outra curiosidade, tá? Que é a tal da rapadura, que é um doce feito da cana-de-açúcar, né? Aí nós temos aqui falando sobre o gado bovino, que era usado para diversas atividades naquela época, né? Principalmente transporte de pessoas e mercadorias de um território para o outro, tá? A movimentação, né, do engenho, que era aquela máquina que fazia a produção, né? Que moía a cana-de-açúcar. Hoje, claro, existe uma tecnologia enorme para isso. A obtenção de alimentos como carne, leite, queijo, que também é utilizado nos dias de hoje, mas com uma tecnologia diferente. E também o couro. Por quê? Porque eles produziam roupas, utensílios, embalagens como bolsas e chapéus. Tudo isso era comercializado, tá? Aí nós temos aqui uma atividade proposta na nossa apostila, tá? Que com certeza vocês já realizaram, né? Que de acordo com as legendas, pinte os quadrinhos para identificar a origem dos produtos, ó, indicados lá, né? A cana-de-açúcar e o boi, que é, no caso, se a gente prestar atenção aqui nessa atividade, que nem o leite, né? O couro, o queijo e a carne, ela é do animal, e a rapadura e o açúcar é da cana, tá? Está lá na apostila de vocês. Nós temos também aqui falando sobre o Rio São Francisco e a criação de gado, tá? Que nos primeiros anos
com a chegada, após a chegada dos portugueses, no mesmo espaço onde se plantava cana-de-açúcar, também se criava o gado. E com o crescimento do rebanho, os criadores se deslocavam em direção ao interior da região, tá? Vamos lá. Aqui já está mostrando, né? A representação aqui é do pintor, tá, gente? Que ele viveu, ó. Tá? A pintura, ela reproduz o quê? 1638, tá? Ela retrata ali, ó, como era. Principalmente o carro dos bois lá, ó. E o feitor? Quem que era o feitor? Era uma pessoa que fiscalizava. Que fiscalizava o serviço dos trabalhadores, tá? Esse era o feitor. Nós temos também aqui falando sobre as fazendas de gado, que elas se expandiram muito, né, pelo sertão brasileiro, principalmente no sul do Brasil, aonde as famílias se instalaram, as vilas foram criadas, né, bem próximo ao litoral, sempre próximo ao litoral, né, onde a produção e os derivados, né, da produção também se comercializavam por ali, né. Olha lá como era. E uma curiosidade sobre a carne de sol, né? Por que ela foi conhecida como carne de sol? A gente até usa nos dias de hoje a carne de sol em feijoadas, né? Por que a gente usa carne de sol? Por que ela era? Por que carne de sol, né? Por quê? Porque naquela época não existia geladeira, então alguma forma, eles tinham que ter alguma forma para conservar aquele alimento. O que eles faziam? Eles preparavam com uma cobertura bem forte, vamos dizer assim, bem grossa de sal e colocava para secar, assim não estragaria a carne, né? Então por isso que ela se tornou, porque não havia geladeira, né? Não tinha como conservar aquele alimento, né? Sem estragar ele. Então eles aprenderam a fazer e é o que nós usamos até hoje na nossa alimentação, né? Tá? Aí nós temos aqui um verso da literatura sobre cordel, né, que é usado muito na região Nordeste, que é uma forma de representação, né, às atividades propostas, tá? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Tá. Também nós temos a outra atividade aqui que fala sobre o cultivo da cana-de-açúcar. O mapa está representando aqui, ó. Tanto é que a pergunta está dizendo qual é a região do território que se desenvolveu o cultivo do açúcar, né? Se vocês prestarem atenção, ela já está mostrando, né? Que é na região lá em cima no Nordeste, tá? Onde teve um cultivo maior, a produção maior, né, lá. E as atividades propostas, tá? Então esse é o nosso resumo do nosso... Nós vamos dividir o capítulo, a unidade 4, em duas partes. Tá? Essa primeira parte que nós falamos sobre o alimento e o cultivo, como ele era transportado, tá? E daí vocês então olham a apostila de vocês, realizem as atividades aqui que a professora acabou de falar, a importância do pau-brasil, as riquezas que foram retiradas e ainda é retirada até hoje, né? Porque a tecnologia vai avançando e vai se formando, né? As modificações, e realize o testezinho, tá bom? Até a próxima aula, galera.